As leituras do domingo que estamos hoje a celebrar falam-nos, ou centram-nos nesta questão do pedido dos apóstolos a Jesus. Aumenta a nossa fé. Nós às vezes tentamos medir a fé por nós e muitas vezes esquecemos que a fé é dom de Deus. Aliás, é o grande Deus, o grande dom que Deus podia dar a cada um de nós, o dom da fé. Uma fé que às vezes move montanhas, uma fé que move uma amoreira, como Jesus dizia no Evangelho, mas uma fé que muitas vezes move, ou deveria mover, a nossa própria vida, mudando-a radicalmente. Uma fé em que nos momentos lúcidos e brilhantes da nossa vida, nós se calhar a reconhecemos com mais facilidade. Fé que em momentos mais obscuros e momentos de maior tribulação, às vezes titubeamos ou até sentimos um bocadinho perdidos. Na primeira leitura do profeta Abacuque, vem-nos um bocadinho esta ideia de que precisamos da fé para entender o mundo e para entender a nossa vida. O profeta Abacuque, que viveu cerca de 600 anos antes de Cristo, faz as questões de todos os tempos. As questões que ele coloca são as questões que nós hoje colocamos. Até quando, Senhor? Até quando é que nós vamos continuar a ver guerras? Até quando é que nós vamos continuar a ver injustiças? Até quando é que nós vemos a opressão e a violência tão diante de nós e nós sem podermos fazer nada? No profeta Abacuque, que viveu um grande tempo de provação do exílio da Babilónia, em que o povo fazia estas questões a Deus, como digo, não são questões diferentes das nossas. Olhamos para o nosso mundo, olhamos para as notícias que lemos, vemos guerras, vemos violências, vemos opressões, vemos inseguranças, vemos injustiças, e também nós podemos questionar-nos até quando, e questionar Deus, até quando, Senhor? Até quando é que isto acaba? Quando é que nós podemos ver sementes e frutos de esperança, de liberdade e de salvação? Mas a mesma profecia de Abacuque mete Deus a falar ao profeta e a dar-lhe palavras de ânimo. E as palavras de ânimo que Deus dá a Abacuque são palavras que nós também devemos compreender e integrar na nossa vida. Não é quando nós quisermos, embora nós devamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para que a justiça e a paz, a liberdade se vão erradicando do nosso mundo, mas estas coisas não são quando nós queremos, mas quando Deus quer. E o quando Deus quer não significa que Deus agora queira guerras, ou que Deus queira agora violências, ou que Deus queira agora injustiças. Elas terão de acontecer, como nós as vemos muitas vezes, para não dizer quase sempre, fruto da maldade humana. E por isso a visão que Deus pede que Abacuque escreva e que ela que se vai cumprir, não no tempo que nós queremos, mas no tempo em que Deus quer, é que de aquele que não tem alma reta, o ímpio, o mau, esse não terá grande futuro. Esse vai sucumbir, esse vai cair. Enquanto que aquele, durante os momentos da provação, tiver alma reta e for justo, esse viverá pela sua fidelidade. Ou seja, Deus nunca abandonará, nem deixará para trás aquele que, atento aos sinais do tempo, aos sinais do mundo, os tenta melhorar. A fé, que é dom de Deus, é também essencial para termos um olhar de esperança sobre o mundo. Às vezes somos um bocado derrotistas, pessimistas, quando analisamos o mundo. Ainda na sexta-feira passada estava numa estação de autocarros à espera de uma pessoa e eu vi uma conversa entre duas pessoas mais velhas e uma dizia para a outra: já estamos no fim do mundo. Antigamente dizia-se que no fim do mundo havia de haver pestes, guerras e fome, e é o que nós estamos a viver. Este é um olhar derrotista sobre o mundo, porque o olhar de Deus sobre o mundo é sempre um olhar de esperança. Porque o mundo foi criado por Deus, Deus criou tudo e era tudo muito bom, e Deus quer que a sua bondade se espelhe em toda a criação.
Portanto, nós precisamos de ver o mundo e a nossa vida com o olhar da fé. E Jesus diz-nos isto no Evangelho. Se nós tivéssemos a fé como um grão de mostarda, nós faríamos verdadeiros milagres. Diríamos, na versão de São Mateus, Jesus diz, diriam às montanhas para irem para outro lugar, e elas iam. No Evangelho de Lucas, Jesus diz que diríamos a uma árvore, a uma amoreira, arranca-te e vai plantar-te no mar, e ela iria obedecer. Mas mais difícil que uma montanha sair de um sítio para o outro, mais difícil ou mais custoso que uma amoreira sair da terra e se plantar no mar, é nós mudarmos de vida. E é para isso que serve a nossa fé. A fé é essencial para a nossa conversão de vida. E quando mudamos de vida, tem muito mais força que uma montanha passar de um sítio para o outro, ou que uma amoreira se desenraizar da terra e se enraizar no mar. É graças à fé que nós fazemos maravilhas na nossa vida e no nosso mundo. Muito do bem que nós vamos fazendo no mundo não é só porque somos heróis, não é só porque somos altruístas, não é só porque temos este valor humano e social de ajudar os mais necessitados, mas também é por Deus. Porque quando nós estendemos a nossa compaixão, a nossa misericórdia, nós estamos a colocar o nosso olhar de fé, que é um olhar de esperança que se pratica na caridade, nas situações mais difíceis do nosso mundo. E isto não é para nós nos orgulharmos. Do bem que fazemos, ninguém se deve orgulhar. Nunca nenhum de nós deve fazer o bem à espera de uma recompensa, à espera de um mérito, à espera de um reconhecimento, à espera de uma placa, de um nosso nome aparecer num discurso ou em qualquer sítio. Jesus acrescenta, depois de dizer isto, acrescenta na parábola: depois de nós termos feito tudo o que nos foi pedido, a única coisa que nós devemos dizer é: somos servos inúteis. Fizemos aquilo que devíamos fazer. Em relação à nossa vida, em relação ao nosso mundo, em relação à Igreja, também ela, nestes tempos, açoitada por dificuldades, por problemas graves, que muitas vezes são desculpa para as pessoas se irem afastando da prática da Igreja, nós precisamos do olhar de fé. E nós precisamos de fazer o nosso trabalho na Igreja e no mundo com humildade, não para dar nas vistas, mas também com a responsabilidade que muito bem que se tem de ser feito, não pode ser só encarregado a um Estado ou às instituições de solidariedade social. Cada um de nós deve empenhar-se na construção do bem comum e não se deve achar maior do que os outros, mas simplesmente um servo inútil, porque fez o que deveria fazer. Quando damos de comer a quem tem fome, não fizemos nada de extraordinário. Fizemos aquilo que devíamos fazer. Quando nós nos esforçamos para arranjar uma melhor condição de vida a alguém que nos pede ajuda, não estamos a fazer nada de extraordinário. Somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Quando nós mexemos os nossos conhecimentos, não para proveito próprio, mas para ajudar alguém na procura de um emprego, na procura de uma consulta médica, no tentar melhorar a qualidade da sua vida, não somos grandes, não somos fantásticos. Somos servos inúteis, porque fizemos o que devíamos fazer. Então as leituras de hoje dizem que a fé é um grande dom de Deus, que a fé serve, antes de mais, para mudar a nossa vida e que a fé é este olhar de esperança que os nossos olhos precisam para ver este mundo não só com o derrotismo que às vezes os olhos físicos veem, mas com um olhar de esperança que a fé nos pede para ver. A segunda leitura de hoje não está fora desta interpretação de fé da primeira leitura e do Evangelho. São apenas 4 versículos em que São Paulo fala a Timóteo, já na segunda carta, em que nos diz que nós não devemos ser tímidos em relação à nossa fé, mas nós devemos ser fortes em relação à nossa fé. E este é um convite que está muito presente hoje na nossa Igreja, em cada um de nós cristãos. Deus não nos deu um espírito de timidez, deu-nos um espírito de fortaleza. Às vezes a começar na própria Igreja, na própria celebração da Eucaristia.
Às vezes somos tão tímidos a dar uma resposta àquilo que o Padre nos vai dizendo. Às vezes somos tão tímidos até a rezar o Pai Nosso em comum. Parece que temos vergonha de rezar alto a oração dos filhos de Deus. Parece que temos vergonha em chamar a Deus de nosso Pai. Ficamos tímidos quando cantamos um cântico que até o sabemos cantar, mas que achamos que parece mal cantar o cântico porque somos um bocado tímidos. Quando na casa de Deus somos tímidos, que força é que nós iremos ter lá fora? Então São Paulo pede-nos para nos revestirmos de um espírito de fortaleza e não de um espírito de timidez. E depois usa 4 verbos ou 4 atitudes que todos nós devemos levar para a nossa vida. Primeiro, não nos envergonharmos de dar testemunho de Jesus. Não termos vergonha de dizermos que somos cristãos. Se Cristo faz parte da nossa vida, tudo aquilo que é de Cristo, nós não nos devemos envergonhar, nem nos devemos reservar. Devemos dar testemunho de Nosso Senhor e não ter vergonha de nos assumirmos como cristãos, mesmo quando isso nos é difícil, como dizia, nos tempos que hoje vivemos. E esta é a segunda atitude. Sofre comigo pelo Evangelho. Ser cristão não é só glórias, não é só alegrias, traz sofrimentos. A Igreja sofre. A Igreja sofre não só quando é atacada, mas também quando ataca. Não podemos esquecer que às vezes a Igreja reveste-se de uma atitude de soberba, de uma atitude de arrogância, atacando e questionando os outros. Esta não é uma atitude bonita de quem quer viver o Evangelho. Mas às vezes a Igreja também é atacada nos seus mártires, nas suas incompreensões, nas suas meias-verdades e suas meias-mentiras. E é preciso sofrer também. Nós não somos aqueles cristãos que nos momentos bons estamos e nos momentos maus fugimos. Nós damos testemunho quando o vento nos é favorável e sofremos pelo Evangelho quando o vento não nos é tão favorável. E depois ter sempre como norma de vida o Evangelho. Era a terceira atitude que São Paulo pedia a Timóteo. Toma como norma as sãs palavras de que me ouviste. O Evangelho é a nossa regra de vida. É certo que os conselhos, é certo que o magistério da Igreja é muito importante porque robustece e atualiza, mas nunca deixar para trás o Evangelho de Jesus Cristo. E depois, a última atitude que São Paulo pede a Timóteo e nos pede a nós hoje, guardar a boa doutrina que nos foi confiada. Há coisas no cristianismo, há coisas na Igreja Católica que são irrenunciáveis. A boa doutrina que nós não podemos descartar, que nós não podemos negligenciar. Então nós vemos que a fé pode fazer grandes milagres na nossa vida e no nosso mundo. Na nossa vida fará um grande milagre se as palavras de Jesus que nós escutamos, à luz da fé, nos forem convertendo, nos forem mudando do mal para o bem, da terra para o mar, de um lado para o outro, como Jesus explicava no Evangelho. A fé que nós precisamos para olhar este mundo de uma maneira diferente, com um olhar de esperança, com um amor de caridade, uma caridade operativa, uma caridade prática, cheio da fé que nós temos em Jesus Cristo. E depois, uma fé que nos ajuda a viver em igreja os momentos bons e os momentos menos bons. Que o pedido dos apóstolos a Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé, seja hoje para nós uma oração. Nós podemos pedir isto a Deus, mais do que andarmos a dizer que temos muita fé, que fazemos isto, fazemos aquilo, a nossa oração deveria ser sempre, Senhor, aumenta a nossa fé. Nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos de incompreensão, Senhor, aumenta a nossa fé. Quando olhamos para o nosso mundo e vemos coisas das quais nós não concordamos e que gostaríamos de mudar, Senhor, aumenta a minha fé. E então é com este olhar de fé, com este pedido de fé, que ela se vai robustecendo e vai crescendo e vai dando frutos. E que a humildade, porque fé sem humildade não existe, que a humildade dos servos inúteis que nós hoje escutamos no Evangelho seja também para a nossa vida uma norma, uma regra. Não nos gloriarmos e pavonearmos do bem que fazemos neste mundo, mas do bem que nós vamos fazendo
interiormente dizer: fui servo inútil, fiz aquilo que deveria fazer. Que assim seja.